Você já parou para pensar por que não acredita em unicórnios? Ok. Ninguém te ofende quando você diz que não acredita em duendes, fadas ou dragões. Ninguém te acusa de ser arrogante, perdido ou vazio por duvidar da existência de Zeus ou de Thor. Mas quando o assunto é Deus, parece que o peso muda. Hoje eu quero te convidar para refletir sobre isso. Não para te convencer de nada, mas para mostrar que às vezes o simples ato de duvidar é mais honesto do que fingir certeza. Cara, eu vou falar agora pra vocês, cara. A Elaine, ela usa as palavras de uma forma muito eficaz, né? Ela parece uma poeta, né? Parece uma filósofa. Cara, é um negócio impressionante, cara. Eu acho que no meio ateísta, eu tô incluindo, fazendo questão de me incluir vários outros canais que ela é a que mais tem conseguido ser efetiva no uso da oratória, da educação, na calma na hora de falar. E tipo assim, é um fenômeno, porque eu tô aí há anos, né? Eu tô desde 2009 no YouTube e eu não falo igual a ela, eu não consigo me comunicar igual a ela, não tenho essa interação com o público igual ela tem, essa facilidade de transmitir coisas complexas e simples de uma maneira que todo mundo entenda no mesmo nível, né? Então é um baita. Como é que eu posso dizer assim? É um baita repertório intelectual que ela tem e que ela consegue transmitir de forma muito adequada e eficiente para as pessoas, né? Meu nome é Elaine Souza e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que realmente é o ateísmo e por que ele não tem nada a ver com ódio, revolta ou rebeldia. Tem a ver com lógica, com liberdade e com coragem de pensar por si mesmo. Muita gente pensa que o ateísmo é uma certeza absoluta de que Deus não existe, que quem é ateu tem fé no nada, ou que o ateísmo é uma religião ao contrário, como se fosse só mais um time nesse jogo. Mas nada disso é verdade. O ateísmo, no sentido mais simples, é a ausência de crença em divindades. É não aceitar a afirmação Deus existe porque ela nunca foi devidamente demonstrada. Tá entendendo o que eu tô falando? Olha como ela articula muito bem todas as definições e traz isso de uma maneira simples, que todo mundo entende, né? Nunca demonstraram que nenhum deus existe. Thor, Odin, Ra, Zeus, Jesus, o próprio Yarvá, né? Nenhum desses seres mitológicos foi demonstrado existir, seja no mundo material ou imaterial, seja por prova a priori ou a posteriori, nunca foi demonstrado isso. Aí as pessoas querem que a gente demonstre que esses deuses não existem, sendo que você não tem obrigação nenhuma com isso, né? Basta você não crer e falar assim, beleza, já que existe, me mostra, me demonstrei. Aí a pessoa não consegue, aí vai vir com um monte de malabarismo sofismático, né? Um monte de questões ali, pseudo-intelectuais, né? Aqui, olha aqui, olha aqui. A primeira via de Aquino, o motor imóvel, né? Olha o argumento de Santo Anselmo. Aí vai vir com essas pseudades aí para cima de você. Mas na prática, na realidade, no dia a dia, nenhuma demonstração, nada disso. Só falatório aleatório, né? Não é uma doutrina, não tem mandamentos, não tem dogmas e, acima de tudo, não é uma postura de arrogância. Na verdade, o ateu é quase sempre a pessoa que olha para o mundo e diz: Eu não sei, e por isso mesmo escolhe não fingir que sabe. E isso exige Cara, ela é sensacional, velho. Porra, olha isso, cara. Olha isso. humildade, porque acreditar sem evidências pode parecer confortável, mas também pode ser perigoso. A história mostra que as certezas absolutas, quando não são questionadas, já serviram para justificar desde guerras até perseguições e abusos. O ateísmo não é uma guerra contra quem crê, é uma escolha consciente de não aceitar uma ideia sem ter uma boa razão. Caralho. Velho, mas é exatamente isso, né? Tu presta atenção, quantas guerras aí não foram justificadas, quantos massacres não foram justificados para fazer essa questão de que um grupo tem que aceitar a ideia do outro grupo, né? Quantas vezes, quantos exemplos na história. Ó, hoje mesmo, por exemplo, se você for um LGBTQIA+, e for lá no Iraque, você
vai ser convidado a se jogar de um prédio, né? Se você é LGBTQIA+, aqui no Brasil, por exemplo, você vai sofrer preconceito, podem fazer mal contra você ou fazerem tanto mal psicológico a ponto de você próprio fazer mal a você, né? Então existem vários paradigmas hoje na nossa sociedade que eles são fruto desse pensamento religioso, né? Então, e ao longo da história, nós vemos a quantidade de guerras, de perseguições, de coisas que uma religião impôs àqueles que não queriam seguir aquela doutrina. Inclusive a pessoas que teoricamente faziam parte da mesma religião. Como, por exemplo, católicos e protestantes, né? Quantas guerras entre católicos e protestantes não ocorreram? Outro exemplo, pessoas da religião abrâmica, judeus, islâmicos, muçulmanos, né? e cristãos. Quantas guerras não houve e não há em relação a eles? Então, para você ver, né? É como olhar para o céu, ver nuvens desenhando formas e dizer: parece um cavalo alado, mas eu sei que é só uma nuvem. Não é negar a beleza do céu, é apenas não transformar impressão em verdade. Um dos maiores mal-entendidos quando se fala em ateísmo é essa ideia de que o ateu precisa provar que Deus não existe. Mas pensa comigo aqui. Se alguém diz que tem um elefante invisível na sala, que não faz barulho, não deixa pegadas, não interage com nada, quem tem que provar a existência do elefante? Você ou quem fez a afirmação? Na lógica, isso se chama ônus da prova. Quem afirma algo extraordinário precisa apresentar razões sólidas para justificar essa crença. E a existência de um Deus, criador de tudo, onisciente, onipresente, com vontades, desejos e julgamentos, é, sem dúvida, uma das afirmações mais extraordinárias que existem. Pedir evidência não é cinismo, é critério. E não aceitar uma afirmação sem base não é rejeição da verdade, é respeito por ela. Caraca, mano. Ela fala muito bem, mano. Ela fala muito bem. Você tá doido? Então, olha como é que ela nos convida a refletir, né? É um convite à reflexão isso aqui. Então, você aí que tá assistindo, você aceitaria acreditar se eu te contasse que o meu vizinho, o seu Diógenes, ele ressuscitou, né, dos mortos, mas antes ele já tinha inclusive saído de dentro de um grande peixe quando ele pescava? Você não ia acreditar, né? Porém, quando você sofre o processo de doutrinação na igreja, você, desde a infância, sofre esse processo. Quando não é pela família, é pela sociedade, ao longo da sua vida, você acredita que Jonas saiu de um peixe após 3 dias dentro da barriga dele, de que um homem ressuscitou, né? Ou várias pessoas ressuscitaram na Bíblia, né? Como lá as crianças que Lázaro, como lá as crianças que Elias e Eliseu ressuscitaram, o próprio bandido que tocou no osso de Eliseu ressuscitou, né? As crianças que Jesus ressuscitou, e etc, 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 Lázaro. Então tem várias pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia. Você não acreditaria. Porém, se eu te contar dentro de um contexto de doutrinação, aí você vai acreditar, né? Mas não porque você realmente acredita naquilo, mas porque você foi condicionado a acreditar. E é isso que a Elaine está convidando a gente a refletir, né? O filósofo Bertrand Russell criou uma analogia famosa. Ele dizia que, se afirmasse que existe um bule de chá girando em órbita entre a Terra e Marte e que ele é invisível e impossível de detectar, ninguém teria a obrigação de acreditar nisso só porque não podem provar que ele não existe. A ausência da prova não é prova de ausência, mas também não é justificativa para aceitar qualquer coisa. O ateísmo nasce desse cuidado. Porém, eu ainda tenho a pretensão de falar o seguinte. Quando você tem um evento extraordinário, como por exemplo o Sol e a Lua que param o dia inteiro lá em Josué, né? Quando você tem, por exemplo, um acontecimento como o Êxodo, que o mar se abre, as pessoas atravessam, né? E eles vão ficar 40 anos lá no deserto, e você não tem nenhuma evidência disso. Por exemplo, o dilúvio você vai na arqueologia, você não tem. O dilúvio você vai
nas camadas estratigráficas você não encontra nenhuma evidência, não tem nada. Na verdade, você encontra razões de que nunca houve esse dilúvio. Isso é a ausência dessa evidência, desses eventos extraordinários, na verdade, é uma evidência de que eles não ocorreram, né? Então, eu não sei se eu concordo muito com isso aí que falam, né? De que a ausência de evidência não é prova da ausência. Em muitos casos é. A ausência de evidência para um judeu voador, a ausência de evidência para um sol que parou durante um dia inteiro, né? A ausência de evidência para uma terra que foi formada antes do sol e das estrelas, uma ausência de evidência do dilúvio, eu acredito que isso sim são exemplos de que a ausência é prova da inexistência, né? Não é fechar os olhos para o mistério, mas recusar respostas apressadas que se impõem como verdades eternas. Você já reparou como as pessoas costumam rir quando ouvem você falar de deuses antigos? Zeus que lançava raios do topo do Olimpo, Pois é. Anubis com cabeça de chacal guiando almas, ou Thor, deus do trovão e do martelo. Essas histórias parecem absurdas para nós hoje, mas por séculos foram levadas a sério. Gerações inteiras viveram e morreram acreditando nelas. Hoje, muito. E hoje você só acredita no judeu voador do deserto porque você foi condicionado. Porque se você parar para pensar, você também vai achar engraçado, né? Se eu te contasse que um amigo meu nasceu de uma casada virgem, né? Você vai falar assim, porra, mano, o cara foi corno, não tem como isso. Se eu te contasse isso dentro de um contexto, por exemplo, de Rômulo, que Rômulo nasceu de uma virgem, você ia rir, você não ia acreditar. Se eu te contasse que um amigo meu saiu voando pelo céu, você não ia acreditar. Agora, se eu te falar que é Jesus, você acredita. Por quê? Porque você foi condicionado, doutrinado a isso. Muitos tratam esses mitos como folclore, mas com o Deus da sua cultura, a régua muda. Deus cristão, esse é o certo, esse é o óbvio, esse é o real. Mas por quê? O ateu não escolheu um lado oposto. Ele só aplica o mesmo critério para todos os deuses. Não acreditar em nenhum, nem no seu e nem no dos outros. Caraca, mano, ela é muito top, mano. Você tá doida. A pergunta é: se você tivesse nascido em uma tribo isolada e alguém chegasse dizendo que existe um ser todo-poderoso chamado Jesus, nascido de uma virgem que morreu e ressuscitou, você acreditaria? Ou pareceria só mais uma história entre tantas? O problema não é a fé, é a seletividade. É tratar como evidência o que só parece óbvio porque te ensinaram assim desde cedo. Pois é, né? Pois é, tanto você precisa ser ensinado a ser assim desde cedo, que não havia cristãos nas tribos indígenas do Brasil, nas tribos isoladas do continente africano, nas Américas em geral, a central, a do norte. Não havia, por exemplo, cristão, né, lá na Austrália, os Inuit. Tudo isso daí teve que ser levado para esses povos, né? Por que Jesus e Deus não se revelaram para esses povos? Então você precisa levar missionários, levar jesuítas, levar pessoas que doutrinem esses outros povos a acreditarem no seu Deus, né? E assim vai se espalhando o vírus da fé. O ateísmo, nesse sentido, não é oposição, é coerência. Muita gente acredita porque tem medo de não acreditar. Medo do inferno, medo da maldição, medo de estar errado. Não é só a fé, é a autoproteção. Porra. A religião, desde muito cedo, nos ensina que questionar é perigoso, que duvidar é falta de fé, que pensar demais pode te afastar de Deus. Mas o que é isso senão uma forma de controle? Se você só é bom por causa do medo do castigo, isso não é bondade, é obediência. A verdadeira moral não nasce do medo, ela nasce da empatia, da consciência, do respeito pelo outro. Exatamente. Se você está fazendo algo que é bom porque você quer ir para o céu ou que você está com medo de ir para o inferno, você só está barganhando, né? Você só está barganhando, negociando aquilo que você acha que é moral. E muitas das vezes, em nome da religião, você vai fazer coisas que são erradas, que você acharia errada em outro contexto, mas que por estar no contexto da religião você acha certo, né? Aí é complicado.
precisa de mandamentos para saber que fazer o mal, roubar ou mentir é errado. Você sente isso. A ética que vem da compaixão é mais profunda do que a que vem da ameaça. E ainda assim, dizem que os ateus não têm moral, como se a única motivação possível para fazer o bem fosse a promessa do céu. Mas talvez a bondade mais genuína seja justamente aquela que acontece, mesmo sem nenhuma recompensa. O medo pode te manter. Exatamente, concordo 100% aqui. 100%, né? Porque se você faz o bem sem esperar ter uma recompensa ou sem temer um castigo, então você está fazendo um bem porque você acha que é certo, por você mesmo. Então, nesse sentido, você está sendo uma pessoa boa de verdade. Porque você não está interessado se aquela pessoa amanhã depois vai te retribuir, se aquela pessoa amanhã depois vai te parabenizar ou alguma coisa do tipo, né? Não, você só fez o bem porque você achou certo. Você não quer fazer o bem para ganhar uma recompensa. Então isso é ser bom de verdade. Concordo aqui com ela. Ter dentro, mas nunca transforma isso em verdade. Ser ateu para muita gente parece uma perda, como se fosse um vazio, uma falta, um rompimento com tudo que dá sentido à vida. Mas e se for o contrário? E se o ateísmo não for ausência, mas for liberdade? Liberdade de pensar sem medo, de não aceitar verdades prontas, de admitir que não sabe sem se sentir envergonhado por isso. Não acreditar em Deus não significa viver sem propósito. Significa construir o seu propósito com consciência. Significa olhar para o mundo com olhos abertos, não com olhos submissos. Escolher o que faz sentido e não só repetir o que foi ensinado. Muita gente acha que sem fé não existe beleza, nem ética, nem direção, mas a verdade é que tudo isso pode existir e existir de forma ainda mais autêntica, quando você é livre para buscar, questionar, construir. O ateísmo não é. Inclusive, o período em que a fé dominou a humanidade, que é chamado hoje em história de a Idade da Fé, era apelidada pelos primeiros pensadores após esse período de Idade das Trevas, né? Para tu ter noção disso aí. Não é sobre atacar a fé dos outros, é sobre coerência com a sua própria consciência, sobre atacar livre para buscar, questionar, construir. O ateísmo não é sobre atacar a fé dos outros, é sobre coerência com a sua própria consciência. É sobre não fingir certeza só para se encaixar e não aceitar medo disfarçado de espiritualidade. Se hoje te apresentasse... Sensacional esse conceito, né? Medo disfarçado de espiritualidade, que é o que muitas pessoas, inclusive muitos que estão assistindo, né? Tem medo e falam que isso daí é espiritualidade, mas na verdade estão com medo de ir para o inferno, estão com medo de não ter salvação. Essas pseudagens que foram implantadas na sua mente desde a sua infância, né? Que isso aí é doutrinação, você foi doutrinado a acreditar nisso. Tanto que tem um dos vídeos mais famosos da Elaine é quando ela explica que se você nascesse, por exemplo, no Afeganistão, provavelmente você seria muçulmano e não cristão, né? Se você nascesse na Índia, provavelmente você seria hindu. Então essas pessoas também estão sendo doutrinadas ali dentro daquele contexto, não é? Deus pela primeira vez, sem igreja, sem tradição, sem Bíblia, sem promessas, você acreditaria? Se alguém dissesse que existe um ser invisível, eterno, todo-poderoso, que criou o universo, observa cada pensamento seu e vai te julgar depois da morte, você aceitaria isso de imediato? Ou faria perguntas? Pois é. Talvez o problema nunca tenha sido duvidar. Talvez o problema seja o medo de duvidar. Porque duvidar exige coragem. E a dúvida sincera é o primeiro passo para qualquer busca verdadeira. O ateísmo, para mim, não é uma negação, é uma abertura. Sensacional. Até porque o que acontece? Na religião, eles te ensinam que você não pode questionar, que você não pode ter dúvida. Olha, se você duvidar que Deus existe, você já vai para o inferno. Crer, a fé é a coisa mais exaltada. Fé, crer sem evidência nenhuma. E isso é o mais importante que eles colocam na sua cabeça. E que aquele que não crê, o incrédulo, ele é muito temido pelas religiões. Por quê? Porque a partir do momento que você questiona, a partir do momento que você interroga, que você indaga,
você faz o sistema religioso ruir. Então, é por isso que a incredulidade ela é tão temida pelos líderes religiosos e pelos autores dos livros de religião. Porque se você pensar, se você questionar, você vai ver que um homem andar sobre as águas, transformar água em vinho, voar pelo céu da Galileia e ressuscitar ao terceiro dia não faz o menor sentido. Então por isso que eles te proíbem de questionar. Você já reparou que é explícito a preocupação que eles têm com a fé, mas não, por exemplo, em combater a escravidão na Bíblia? E não combater os absurdos, os massacres de criança, mas a maior preocupação da Bíblia é manter você crédulo, porque mantendo você crédulo, eles mantêm você sob controle. E por isso que desde os pensadores da Renascença, do Iluminismo, que nosso mundo tem se desenvolvido tanto cientificamente, pois começamos a ter Estado laico, Estado mais humanista e, consequentemente, a igreja vem perdendo poder. E ela está doida para retomar esse poder. Então nós precisamos avançar na humanidade, no intelecto, na razão e abandonar essas velhas crendices. Não é isso? É o espaço onde o pensamento respira, onde a mente pode ser honesta sem se sentir culpada, onde a verdade importa mais do que o conforto. Se existir algo além, que seja descoberto com lucidez e não por pressão. A fé que exige silêncio diante da dúvida não é fé, é submissão. E talvez o maior sinal de respeito pela verdade seja justamente se recusar a fingir que já a encontrou. Cara, essa daqui foi uma das partes que sim mais sensacionais desse vídeo, né, galera? Depois da gente ouvir isso aqui, cara, isso aqui é sensacional, velho. Sensacional. Isso aqui é coisa de alta filosofia, né? Você se pega refletindo, pensando sobre a sua realidade. Como é que você vai crer em algo por pressão? Né? Se existe algo, deveria ser revelado não por pressão, mas de forma natural, né? Então, se está tendo pressão, é porque talvez esse algo não exista, não é isso? Agora vamos voltar um pouquinho. Pense nas crianças. Nenhuma criança nasce acreditando em um Deus específico. Elas aprendem, absorvem, repetem o que ouvem dos pais, dos líderes religiosos e dos adultos ao redor. A fé não surge como resultado de uma análise profunda. Ela é plantada muitas vezes antes mesmo que a criança tenha condições de entender o que está acreditando. Imagine alguém que cresceu ouvindo que a Terra é plana, que todos ao seu redor acreditam nisso, que os livros da sua escola dizem isso, que qualquer dúvida é vista como rebeldia. Quanto tempo será necessário para essa pessoa questionar? E quantas barreiras emocionais ela vai ter que enfrentar só para duvidar? A fé funciona assim para muita gente. Ela não é apenas uma crença, é um ambiente, uma linguagem, um pertencimento. É por isso que, para muitos, questionar a religião é como trair a família, romper a cultura, perder um pedaço da identidade. O ateísmo, nesse contexto, não é só uma posição intelectual, é um salto existencial, Rapaz, isso aqui é profundo demais, velho. Você tá maluco. Você tá entendendo o que ela tá falando? Então, quando você cresce com a sua família, a sua sociedade, te ensinando algo, te impondo algo, para você superar isso, você tem que superar, às vezes, os seus pais, os seus amigos, a sua sociedade. Imagine aí que você está vivendo num mundo onde todo mundo acredita que a Terra é plana, inclusive seus familiares, e que se você questionar isso, você vai magoar muito eles. Então olha quantas barreiras, quantos obstáculos têm que ser superados para você conseguir enxergar além e enxergar a verdade. Isso é de uma reflexão muito profunda, cara. É sensacional isso aqui, cara. desligar-se, um reinventar-se. Uau, é um salto existencial, um desligar-se, um reinventar-se. Por isso é injusto acusar ateu de desrespeitar a fé. Muitas vezes é justamente por ter respeitado demais que ele decidiu não mentir mais para si mesmo. Quando alguém diz que sem Deus tudo é permitido,
está, na verdade, revelando um problema muito mais profundo. A ideia de que a única razão para fazer o bem é o medo do castigo. Mas será que isso é moralidade ou adestramento? Caraca, meus corego, respeita. Ela tá braba demais, velho. Essa mulher tá braba demais, você tá doido. Vocês já repararam que no vídeo dela, o vídeo dela tem 25 minutos. É uma lapada atrás da outra, já reparou isso? É uma reflexão profunda atrás da outra. Cara, essa daqui é uma das maiores pensadoras ateias da atualidade de todos os tempos, cara. E eu não tô exagerando, não. Ela é muito sinistra. No dia que ela começar a fazer vídeo em inglês, no YouTube, no Instagram, ela vai ficar famosa no mundo inteiro. Essa menina aqui é uma coisa assim, fora da curva. Sensacional. Pense em alguém que não mata porque teme ir para o inferno. E agora pense em alguém que não mata porque entende o valor da vida, porque se solidariza com o sofrimento alheio, porque reconhece no outro a mesma dignidade que vem em si mesmo. Quem você considera mais ético? A religião costuma apresentar uma moral baseada em obediência. Ela diz: faça o bem porque está escrito. Mas a verdadeira ética começa quando você faz o bem porque compreende as consequências dos seus atos. Muitos dos Porra. maiores avanços da humanidade vieram de pessoas que enfrentaram as tradições religiosas de sua época. Lutaram contra a escravidão, contra a opressão de mulheres, contra a perseguição de minorias e quase sempre foram chamadas de hereges. E quantos desses chamados hereges não foram mortos, foram brutalmente assassinados? Quantas mulheres que lutaram pelos seus direitos não foram mortas? Quantos pensadores que queriam enxergar a verdade e trazer seus trabalhos à tona não foram perseguidos e mortos? Quantas e quantas pessoas não sofreram para poder alcançar esse novo mundo do saber? Quantos? Pensa aí. É possível e necessário construir um senso de justiça sem apelar para dogmas. O ateu não age bem porque espera recompensa. Ele age bem porque entende que a vida é rara e que o sofrimento é real. Vamos voltar à analogia dos unicórnios. E essa é a forma mais genuína que você tem de construir uma sociedade realmente baseada naquelas questões que importam para o coletivo, né? É dessa maneira, entendendo isso, que todos nós fazemos parte de um mesmo ecossistema, que todos nós somos, na verdade, uma grande tribo, uma grande família e que precisamos estar juntos, unidos para evoluirmos enquanto pessoas, enquanto nação, enquanto mundo, enquanto tudo, né? Vamos voltar à analogia dos unicórnios. Ela parece boba, quase infantil, mas ela revela uma coisa muito profunda. Como a gente trata ideias improváveis de maneira seletiva. Se alguém dissesse que tem um unicórnio invisível no quintal, você provavelmente não brigaria com essa pessoa, só diria, ok, me mostra. E se ela dissesse que não pode mostrar, mas que você precisa acreditar mesmo assim, talvez você sorrisse, mudasse de assunto ou simplesmente ignorasse. Mas com Ou mandasse tomar o remedinho, né? Deus não é assim. É permitido reagir de outra forma. Duvidar já é ofensa, pedir evidência é arrogância. Por que será? Pois é, né, cara? Aí você começa a entender certos padrões, né? Isso, se eu não me engano, Nietzsche, ele fala dos fortes e dos fracos, né? Os fracos, eles fazem os fortes que entendem que tudo isso é uma construção, uma ilusão dos seres humanos. Eles fazem os fracos, né? Fazem você se sentir mal por questionar, por não acreditar nesse absurdo, por não acreditar em cobra falante, em jumenta falante, homem que ficou 3 dias treinando dentro de um peixe, sol e lua que parou o dia inteiro, terra que veio antes do sol e das estrelas, judeu voador da Galileia, pessoas ressuscitando em The Walking Dead, entendeu? Então eles fazem você se sentir mal, como se você estivesse os agredindo nesse ponto, pois essa é a forma que a religião encontra para se manter, para se sustentar, né? É agredindo aqueles que têm a capacidade mental de entender que não são mais crianças e que não precisam mais acreditar em amigo imaginário, né? A verdade é que a gente foi ensinado a tratar a religião como algo acima da crítica,
como se as ideias religiosas fossem sagradas, não só no conteúdo, mas também no direito de serem questionadas. Mas nenhuma ideia, por mais antiga ou popular que seja, está acima da dúvida. Aliás, quanto mais impacto uma ideia tem na vida das pessoas, mais ela precisa ser examinada. Você não é intolerante por pedir uma base sólida para uma crença que define o que é certo, o que é errado, quem merece ir para o céu e quem merece ir para o inferno. Você está sendo... Sendo que essa base sólida, né, ela defende escravidão, que meninas deveriam ser mortas se não fossem virgem no dia do casamento, né? É super machista com as mulheres seriam 2 vezes mais imundas que os meninos. Então, assim, cara, é uma parada absurda que defende até abuso contra mulheres que são capturadas, por exemplo. Então, aqui não tem como ser base de guia, ética, moral e bons costumes para ninguém. Inclusive, um Deus que é genocida e infanticida, né? Aí não tem condições. Essa é a base sólida que eles querem empurrar pra gente, né? responsável. Quem merece ir para o céu e quem merece ir para o inferno. Você está sendo responsável. Uma dúvida sempre foi tratada como desconfiança pelas religiões. Desde cedo aprendemos que duvidar é falta de fé, que questionar é sinal de fraqueza espiritual e que pensar demais é arriscado. Mas do ponto de vista filosófico, a dúvida é uma virtude. Foi a dúvida que moveu Sócrates a fazer perguntas, que levou Galileu a apontar o telescópio para o céu, que fez Darwin observar os animais de um jeito que ninguém tinha feito antes. A dúvida é o que nos tira do automático, é o que impede que a tradição transforme-se em prisão. E quando a gente fala de Deus, é justamente aí que a dúvida é mais preciosa, porque não existe tema com mais poder de moldar vidas do que esse. Acreditar sem questionar pode parecer fé, mas muitas vezes é só medo disfarçado. O ateísmo, nesse sentido, não é arrogância, é só a recusa de aceitar respostas que foram dadas antes mesmo que você tivesse permissão de perguntar. É o direito e talvez o dever de buscar por conta própria. Não para negar, mas para entender, para se libertar da culpa e para encontrar, se houver, algo que realmente faça sentido. Existe uma parte do ateísmo que pouca gente vê, o lado emocional. Muitos pensam que deixar de acreditar em Deus é só uma decisão racional, um cálculo lógico, uma conclusão fria. Mas para quem cresceu imerso em fé, essa transição é tudo, menos fria. É como sair de casa, deixar um lugar onde você conhecia cada canto, cada cheiro, cada voz. Mesmo que aquele lugar fosse apertado, escuro e hostil, ele ainda era familiar. O processo de desconversão muitas vezes envolve luto. Você perde a ideia de um Deus que te observava, que te ouvia, que tinha um plano para a sua vida. Mesmo que essa ideia te causasse medo ou culpa, ela era um consolo. Deixar a fé pode ser libertador, mas também pode ser solitário. E é por isso que o respeito precisa ser mútuo. Assim como o crente tem direito de acreditar e seguir a sua fé, o ateu tem o direito de seguir na sua dúvida. Não como um ato de negação, mas como uma busca legítima por clareza, por coerência e por verdade. A verdade, às vezes, começa com o silêncio, não com as respostas. Uma das críticas mais comuns ao ateísmo é que ele tira o mistério da vida. Mas isso não é verdade. A vida continua cheia de mistérios, com ou sem fé. A diferença é o que a gente faz diante desses mistérios. Algumas pessoas, ao se depararem com o desconhecido, sentem a necessidade de preenchê-lo com certezas. Criam explicações prontas, narrativas fechadas, promessas de sentido. O ateísmo não faz isso. Ele olha para o mistério e diz: eu não sei. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de respeito. Porque inventar uma resposta só para acalmar a ansiedade não é buscar a verdade, é anestesiar a dúvida. Porra, maluco. Caraca, que traulitada. Rapaz, vocês entenderam? Essa daí foi sensacional. Rapaz, vou até voltar aqui. Vamos voltar aqui, vou ver essa daqui. De respeito. Porque inventar uma resposta só para acalmar a ansiedade não é buscar a verdade, é anestesiar a dúvida. Rapaz. O universo é vasto, a existência é complexa e o sentido da vida ainda é uma pergunta em aberto. O
O ateísmo aceita isso e, ao invés de inventar um criador para preencher o silêncio, escolhe escutar esse silêncio. Porque às vezes o que a gente chama de fé é só um medo de não saber. Caralho, mano. Porra, mano, não tem como não, galera. Não tem como. Você vê os vídeos dela, é uma atrás da outra. É uma reflexão poderosa atrás da outra. Não tem como. Ela é um gênio da atualidade aí. Por isso que é um fenômeno. Por isso que em menos de 4, 5 meses, ela tá viral. Ela tá aí alcançando todos os locais possíveis e imagináveis. Por isso que ela tá com milhões de visualizações. Porque ela tem uma genialidade, uma forma de se expressar, uma retórica que eu poucas vezes vi na minha vida. Tá? E inclusive de pessoas que estão há anos, por exemplo, nas redes sociais. Então, assim, uma coisa sensacional. Eu tô embasbacado com essa definição dela, com o jeito que ela se expressa, e eu espero que você também tenha se sentido convidado a refletir, né? Que você também tenha se sentido abraçado pela razão e que você passe a se permitir a questionar. Se permita duvidar. Porque ciência, conhecimento é a arte de fazer perguntas e obter respostas com base em evidências. Mas para você obter essas respostas, primeiro você tem que se permitir a questionar. E se você quer se aprofundar, aqui vai ter uma sugestão de vídeo, aqui uma playlist com recomendações de vídeo para você, aqui vai ter um botão para você se inscrever, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou desse super vídeo. Um beijo, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tamo junto!